Olá pessoal, nessa videoaula nós trabalharemos a temática gestão de pessoas no setor público. Bem, a proposta aqui é apresentar algumas das principais tendências e perspectivas dessa área da administração, fazendo apenas um resumo de alguns conceitos e trazendo algumas ideias centrais. Caso alguém se interesse em fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, pode dar uma olhada no nosso material disponível, nosso guia de estudos e algumas referências que temos disponíveis nesse guia, ok? Vamos lá. Inicialmente, conforme vocês podem observar, o objetivo central, então, dessa videoaula é apresentar duas das principais tendências e perspectivas da gestão de pessoas no setor público. Aqui nós iremos trabalhar, então, a avaliação de desempenho e está relacionada a ela também a remuneração estratégica. Ok, vamos falar então inicialmente sobre avaliação de desempenho. Essa função que geralmente os administradores eles não gostam muito, na verdade pouca gente gosta de ser avaliado ou de avaliar, não é verdade? Então essa função, apesar de não ser muito bem quista dentro da administração, ela é essencial para o bom funcionamento de toda e qualquer organização. Então é importante diferenciarmos inicialmente o que é avaliação e o que é desempenho. Vejamos então. Fleury, que aborda justamente e traz essa teoria. A avaliação tem como propósito identificar quanto o empregado se adapta aos objetivos da organização, às demandas e às exigências da empresa. Ou seja, até que ponto os objetivos da organização estão alinhados com o objetivo do empregado e vice-versa. Sabemos que isso raramente acontece, dos objetivos de um estarem totalmente alinhados com o do outro. Porém, é necessário que isso esteja cada vez mais próximo. E é justamente para identificar essas inconsistências que são feitas avaliações de forma rotineira, para se verificar se o objetivo do empregado é o mesmo objetivo da organização. Então, é por isso que ela define enquanto adaptação desses objetivos. E isso é muito importante que seja frisado. E o que dizer, então, de desempenho? Eu trouxe aqui o conceito de Lucena, que diz que desempenho é a atuação do trabalhador mediante o cargo que ocupa na organização, levando em consideração as responsabilidades, tarefas e desafios do mesmo. Trocando em miúdos, é como o funcionário se saiu ao executar determinada tarefa, ou seja, determinar a sua função, como ele se desempenhou trabalhando na sua função. Então, basicamente é isso. Então vejamos agora, a gente viu avaliação e desempenho e a fusão dos dois, o que vem a ser a avaliação de desempenho. Vejamos. Eu trouxe aqui o conceito de pontes, que diz que é uma metodologia cujo objetivo é estabelecer um contato com os funcionários referentes aos resultados desejados pela organização, acompanhar os desafios propostos, corrigindo os rumos quando necessário, e avaliar os resultados conseguidos. Nesse conceito, ele traz alguns elementos muito importantes que nós devemos levar em consideração. Vamos ver cada um deles aqui. Nesse conceito que vocês estão observando, Pontes aqui ele fala pelo menos sobre 3 coisas que nós podemos destacar. Primeiro, resultado, depois, acompanhamento dos desafios propostos e, por fim, a correção desses rumos. De forma equivocada, muita gente acha que a avaliação de desempenho está estritamente relacionada com punição, com alguma coisa negativa, e daí que surge justamente o medo de ser avaliado. Porém, a ideia é exatamente o oposto. Através da avaliação de desempenho, podem ser identificadas muitas outras coisas, como, por exemplo, a necessidade de contratação, necessidade de treinamento, a criação de um outro departamento. Então, isso tudo reverte-se em coisas positivas para o funcionário. Então, esse tipo de metodologia, a avaliação de desempenho, ele nem sempre tem um caráter punitivo. Então, muitas vezes, na maioria, na verdade das vezes, o objetivo é traçar um alinhamento entre os objetivos da organização e do funcionário. Então, até agora, nós vimos alguns dos conceitos relacionados à avaliação e desempenho que tem tudo a ver com a administração privada, com o setor privado. Mas o que dizer, então, da esfera pública? Como que funciona isso? Quais são alguns conceitos por trás disso? Bem,
Ao contrário do que muita gente pensa, a avaliação de desempenho no setor público é muito antiga, né? Não é algo muito recente não, já acontece há bastante tempo. Para vocês terem ideia, o decreto 84669, de 29 de abril de 80, ele já estabelecia que uma das formas de progressão seriam através da avaliação de desempenho. E quais são os pontos que são levados em consideração para essa progressão horizontal, que é assim denominada na administração pública? Vejamos eles. Temos a qualidade e a quantidade de trabalho, a iniciativa e cooperação, assiduidade, pontualidade e disciplina e antiguidade. Bem, isso foi lá em 1980. E de lá para cá, mudou alguma coisa? Uma das mudanças mais significativas que podemos observar aconteceu em 2002, com a criação da gratificação de desempenho de atividades técnico-administrativas, onde o funcionário ele passa a ter uma parcela da sua remuneração vinculada ao desempenho e à produtividade. Isso representou um grande ganho para a administração pública, principalmente com relação à qualidade do atendimento, que é uma das principais críticas por parte da população. Então, de 2002 para cá, a gente vê uma série de melhorias sendo criadas e de outras perspectivas dentro da gestão pública com relação à gestão de pessoas. Atualmente, são diversos órgãos na administração pública que utilizam a avaliação de desempenho como metodologia. Óbvio que existem críticas com relação à aplicação dessa metodologia no setor público, porém, é importante frisar que a utilização da avaliação de desempenho tem contribuído de forma significativa para a melhoria da qualidade nesse setor, principalmente a qualidade no atendimento. E aí se afastando cada vez mais daquela máxima de que o setor público, o serviço público, não tem nada a ver com qualidade ou não é sinônimo de qualidade. Então a gente vê cada vez mais essa ideia ela sendo afastada, que é uma coisa que já vem sendo criada há muito tempo dentro da esfera pública, porém que vem sendo combatida cada vez mais. Então, os críticos do uso de ferramentas muito específicas da administração privada no setor público, eles alegam que não são levadas em consideração algumas especificidades, algumas particularidades que são próprias da administração pública e que dificilmente seriam colocadas no mesmo patamar da iniciativa privada. E o que observamos com isso é que principalmente as críticas estão relacionadas à parte financeira. E aí é importante agora entrarmos justamente na remuneração estratégica. Vejamos então como é que é definida a remuneração. Porque dentro da esfera pública, a principal forma de critério adotado para mudança, para alteração no salário, é justamente o tempo de serviço. Porém, ao longo do tempo, têm sido criadas outros mecanismos e outras formas de gratificação que são importantes e têm obtido cada vez mais sucesso dentro da esfera pública. Então, o objetivo de tais mudanças, de tais alterações, é justamente minimizar um dos principais problemas do funcionalismo público, que é a questão da motivação, porque para muitos a principal motivação ainda é a financeira. Então, aí que entra a questão da remuneração estratégica. Vamos ver então dois conceitos que podem deixar um pouco mais claro essa ideia para nós. De acordo com Martins, remuneração seria tudo aquilo que o trabalhador recebe em troca da prestação de serviços decorrentes de um contrato de trabalho. Esse pagamento, de acordo com Lacombe, ele é caracterizado pela periodicidade, ou seja, ele é feito de forma regular e além das gratificações, podem ser acrescidos também prêmios por produtividade, participação dos resultados alcançados, que é aquela famosa PL, a participação dos lucros que muitas empresas ainda adotam, e aquisição de ações da empresa, dentre algumas outras formas que não cabe aqui nós citarmos todas. A remuneração no setor público. O que dizer então da remuneração no setor público? Então, a remuneração no setor público ela é regulamentada pelo artigo 39 da Constituição Federal, que pontua alguns elementos que vamos citar agora. O primeiro deles, a natureza do cargo, ou seja, as características das atribuições e das funções que serão executadas. O que é que envolve aquele cargo? Depois,
o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo. Por exemplo, uma função de chefia exige mais do que uma função de execução, uma função burocrática. Então, nesse caso, há uma diferenciação salarial, levando-se em consideração as responsabilidades que o seu executor ele terá. Outra coisa, requisitos para investidura, ou seja, a formação necessária, né, para ingressar naquele cargo, naquele concurso, as competências exigidas para se fazer parte e também, em alguns casos, a experiência, né, que o servidor ele terá para ocupar o cargo. E, por fim, as peculiaridades do cargo ou função, como, por exemplo, esforço físico, fadiga mental, riscos e condições de trabalho. E é isso, por exemplo, que diferencia o salário de um policial de um salário de um técnico em administração, por exemplo. Dentro de um policial, né, concursado, você tem a periculosidade, você tem somado a isso diversos elementos na sua remuneração, coisa que em funções mais burocráticas e escritórias não teriam. Então são esses pontos que a Constituição ela elenca lá no seu artigo 39, relacionado à remuneração dentro do serviço público. Então, o que é que caracteriza, o que é que define uma remuneração estratégica? Vejamos, a remuneração estratégica tem um objetivo, o alinhamento do sistema de pagamentos com as estratégias da organização, levando em consideração particularidades do funcionário ou do seu cargo. Então, assim como a avaliação de desempenho, a remuneração estratégica gera algumas polêmicas dentro do setor público, justamente por ter um caráter muito mais vinculado à iniciativa privada, onde há, assim, uma constante necessidade de produtividade. Então, por exemplo, o produtivismo, né, que é muito claro e muito intenso dentro da iniciativa privada, ele não pode ter esse mesmo caráter dentro da esfera pública. Então, são coisas que devem ser levadas em consideração na hora de se propor algum tipo de remuneração variável, uma remuneração estratégica em alguns setores da administração pública. Então, conforme eu já havia comentado, o setor público tem algumas particularidades que são muito próprias da esfera pública e que não podem receber o mesmo tratamento que é dado na iniciativa privada. Então, por exemplo, a gente tem observado em algumas áreas exemplos positivos, como na segurança pública. Tem se feito a remuneração estratégica em algumas áreas onde os policiais têm, de fato, contribuído para a redução da criminalidade naquela determinada região. Então, isso sim é um exemplo positivo e fácil de ser mensurado. Porém, existe o contrário também. Áreas como, por exemplo, a saúde. É muito difícil você mensurar a qualidade no atendimento ou, de repente, atrelar o valor a ser recebido pelo médico, um profissional de saúde, à quantidade de pessoas atendidas. Você gera com isso um produtivismo, que é, como eu falei antes, muito próprio da gestão privada e que dentro da gestão pública com certeza traria problemas para o atendimento, comprometeria de forma significativa a qualidade no atendimento. Então são dois exemplos que eu trouxe aqui que mostram claramente como é muito tênue, como é muito complicada essa questão dentro da esfera pública e que deve ser tratada com muito cuidado. É isso, pessoal. Conforme eu havia falado, esse foi um breve resumo de duas das perspectivas e tendências da gestão de pessoas no setor público e mais assuntos relacionados a isso vocês podem verificar no nosso material de estudo. Então, até a nossa próxima videoaula.